Olá, meu querido, vamos ao assunto rapidinho para você que está ao vivo aí comigo no chat. Beijo no seu coração. Pois bem, vamos à notícia. Arthur Lira, quer o cargo do presidente da República? Ele será que quer ali ocupar a cadeira do presidente Lula? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem ocorrido várias situações ali no Congresso Nacional que têm denotado uma articulação de Arthur Lira para mostrar poder. Porque o que ocorre? Ou o que ocorria? Com o governo Bolsonaro, o Arthur Lira, de fato, era uma espécie de primeiro-ministro, uma espécie de presidente, porque Bolsonaro não trabalhava e Bolsonaro deixava tudo nas costas de Arthur Lira. Na verdade, era Arthur Lira quem decidia o que ia ser feito, o que não ia ser feito, o que ia ser aprovado, o que não ia ser aprovado. Notadamente porque ele tinha nas mãos o orçamento secreto, em que ele fazia e acontecia ali na Câmara de Deputados Federais. E agora não tem orçamento secreto. E ele tem reclamado que Lula não está se articulando ali no Congresso Nacional. Eu quero mostrar para você agora um áudio de uma entrevista que Arthur Lira falou no Voz do Brasil à noite, naquele programa oficial do Congresso Nacional, Voz do Brasil. Veja e ouça o que ele falou e a partir disso eu vou te falar o que está acontecendo especificamente em relação a essa queda de braço entre Arthur Lira e o governo Lula. Ouça o que ele disse. Vamos lá. E ninguém propôs a troca de ministros. Quando se fala em articulação política, se volta as atenções para o ministro Padilha, que eu de novo repito, é um bom sujeito, é um deputado eleito, é um homem de bom trânsito, de boa relação. O que está faltando não é trocas individuais, o que está faltando é que a mentalidade do conjunto dos ministros e do governo entendam que a relação política com o Congresso não é a mesma de 20 anos atrás. Enquanto não houver essa mudança de pensamento e de mentalidade, com o nível de aumento do protagonismo do Congresso Nacional, os choques acontecerão. Ele elegeu um Congresso bem conservador, liberal e um governo executivo mais do campo progressista. Essa dualidade de pensamentos é quem vai fazer com que essas forças tenham que viver harmonicamente, conversando periodicamente, com muita habilidade, para que o Brasil não perca. Essas questões de rever privatização preocupam. Você pode até não privatizar mais, não propor nenhuma privatização, mas mudar um quadro que já está jogado, definido e com muitas pessoas e com muitos grupos e com muitos países investindo. O que ocorre? Lula queria rever, por exemplo, a presidência e a autonomia do Banco Central. Só que o Congresso Nacional não vai deixar. Notadamente Arthur Lira. Lula queria rever a privatização da Eletrobras, só que aqui também não vai deixar. Lula queria rever algumas especificidades caóticas e maldosas da reforma da Previdência de Bolsonaro e não vai conseguir. Ou seja, existe uma queda de braço e Arthur Lira é o protagonista de toda essa situação. E mais do que isso, Arthur Lira, como ele disse aqui no áudio, disse que os ministérios têm que ali se acomodar, etc e tal, que o ministro das Relações Institucionais, Padilha, não tem conseguido ali fazer esse movimento, essa negociação para alguns negociatas, ou talvez porque ele queira o toma lá da cá, a partir do momento que perderam muito com as emendas secretas, mas enfim, e uma das provas dessa situação é a retirada de poder. O Congresso Nacional agora, a partir de uma medida provisória de Lula, a partir do relatório ali que alterou algumas situações muito importantes, retirando poder dos ministérios de Lula, do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério dos Povos Indígenas. O relator é Isnaldo Bulhões, do MDB. Nesse relatório dessa medida provisória, ele retira poder desses ministérios. Sai do Ministério do Meio Ambiente a Agência Nacional de Águas e ela passa para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Sai também do Ministério do Meio Ambiente o Cadastro Ambiental Rural, que passa a ser do Ministério da Gestão e Inovação de Serviços Públicos, retirando o poder dos ministérios especificamente colocados por Lula, para que haja então, a partir dessa aprovação, um gerenciamento maior por parte do Centrão, que ocupa essa gestão do Ministério de Inovação em Serviços Públicos. E isso possivelmente atrapalha muito a agenda de
preservação e proteção e sustentabilidade do meio ambiente, bem como da proteção e da agenda dos povos indígenas. E isso foi colocado ali, essa alteração, sem qualquer tipo de diálogo com o governo. A medida provisória é de Lula, mas colocaram no relatório essa mudança que foi aprovada em uma comissão especial, mas tem que passar ainda pelo plenário da Câmara de Deputados Federais, bem como pelo plenário do Senado Federal. O ministro Rui Costa, da Casa Civil, bem como o ministro das Relações Institucionais, Padilha, disse que vão negociar, que vão sentar, que vão conversar, que vão procurar uma solução pacífica e que vai continuar ali conversando e vai convocar o Congresso Nacional para conversar e que não haverá judicialização e nem o presidente vai colocar ali uma medida mais extrema e decidir por meio de decreto. Tanto que Lula convocou em emergência a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, bem como a ministra Sônia Guajajara. Para quê? Para conversar, porque elas estavam falando e estavam insatisfeitas com essa situação. E acabou criando a situação ali de inimosidade com o Congresso Nacional, notadamente com o primeiro-ministro, aliás, o presidente da Câmara de Deputados Federais, que age como um primeiro-ministro. Assim, Lula chegou e conversou e acomodou esse conflito, pelo que tudo indica. Tanto que depois dessa reunião, a ministra Sônia Guajajara fez uma postagem nas suas redes sociais e disse que a reunião com o presidente Lula e colegas ministros foi fundamental para reafirmar nosso compromisso de amparo aos povos indígenas. Garantiremos uma pauta ambiental sólida, seguiremos fazendo todos os diálogos possíveis para a manutenção dos direitos dos indígenas. Marina Silva, por sua vez, a ministra do Meio Ambiente, já disse, a partir de reportagens ali que ela deu após essa reunião, que vai buscar ali a pacificação, que vai tentar acomodar os interesses, respeitando o Congresso Nacional, mas não afastando a agenda da pauta de sustentabilidade ao meio ambiente, bem como a proteção e garantia dos direitos dos povos indígenas. Então foi ali um passapano, porque o governo Lula, meu querido, minha querida, não quer briga com Arthur Lira. E não vai para esse confronto. Lula tem que solidificar o seu governo, notadamente dando respostas na pauta econômica para o povo, para se fortalecer. E como Arthur Lira disse no início aqui da live que eu mostrei para vocês, hoje tem um Congresso Nacional conservador, mais de centro-direita e muitos de ultradireita. Logo, Lula tem que tomar cuidado com esse Congresso Nacional, notadamente com Arthur Lira. Bom, Deltan Dallagnol, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, condenou Deltan Dallagnol a pagar uma indenização por danos morais ao presidente Lula no valor de R$75 mil. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça entenderam que Deltan Dallagnol, enquanto procurador da República, ali no Ministério Público, abusou do seu direito a partir do momento que ele deu uma entrevista coletiva expondo Lula à época, enquanto ali acusado de um processo, e afirmou que Lula era chefe de uma organização criminosa e expôs isso publicamente, nacionalmente, através de uma entrevista coletiva às mídias, às grandes mídias do país. O tal do PowerPoint, você lembra? Em que ele fez aquele PowerPoint, usou de métodos digitais, enfim. A partir do momento que ele fez aquilo e publicizou aquilo de forma coletiva nacionalmente, em rede nacional, ele abusou do seu direito e, portanto, causou danos morais a Lula e tem que pagar R$75 mil de indenização a título de danos morais a Lula. O que ocorreu?
A Associação dos Procuradores da República, juntamente com Deltan, entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal, pedindo para que o Supremo Tribunal Federal anule essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, entendendo que Deltan Dallagnol, enquanto Procurador da República, tinha direito de expor aquela situação e de colocar, já que existia todo um processo, enfim, toda aquela situação. A Procuradoria-Geral da República já se manifestou e está do lado de Deltan Dallagnol. Agora é o Supremo Tribunal Federal quem vai decidir se ele terá que pagar essa indenização ou não. O meu entendimento, Deltan Dallagnol, enquanto Procurador da República, podia colocar o que ele quisesse ali nos autos do processo, no papel, falar nas audiências, etc, etc, etc. Mas a partir do momento que ele expôs nacionalmente, através de uma coletiva de imprensa, ele abusou sim do seu direito. Até porque a intenção era de fato de verdade tirar Lula do processo eleitoral de 2018. Pense você se isso virar moda. A pessoa nem condenada é e de repente os procuradores, de repente todo mundo vai, já acusa, já faz um PowerPoint e já coloca a pessoa que está sobre um processo como já acusada e condenada, não é? Então isso realmente, para mim, na minha concepção, é um abuso e tem que ser coibido, sim. Pode haver o processo, pode haver a acusação, pode haver tudo dentro do processo, no ambiente do tribunal, no ambiente do juiz, mas não essa exposição de pessoas que, a priori, conforme a Constituição, são inocentes, até que sejam condenadas. Então houve esse abuso, sim. Agora vamos ver o que o Supremo Tribunal Federal vai decidir, viu, gente? Deve decidir aí para as próximas semanas toda essa situação. E Deltan Dallagnol, a situação dele só se complica. Já foi cassado, já perdeu o seu cargo de deputado federal e está sendo investigado ali por corrupção em toda a situação da Lava Jato, a partir da declaração de Tacla Duran. Foi perseguido a partir do momento que ele não quis mais pagar propina para, à época, o juiz Sérgio Moro, da 14ª Vara de Curitiba, na Operação Vaza Jato, Lava Jato, e que seja feita justiça. É importante que o presidente e os seus ministros fiquem muito atentos a todos os movimentos e passos de Arthur Lira. E é importante sentar e conversar, porque, querendo ou não, Arthur Lira foi eleito e é presidente da Câmara de Deputados Federais e tem muito poder. E Lula precisa ter esse diálogo e conseguir dar essa resposta, notadamente, vou reiterar, economicamente para o povo brasileiro, porque isso vai fortalecê-lo e, consequentemente, vai tornar o Congresso Nacional mais suscetível às suas reformas, à sua gestão, às suas agendas. Isso é imprescindível. Agora, o confronto não é inteligente e diria mais que não é o momento, viu? Não é. Agora, se Arthur Lira quer ou não a cadeira de presidente, todo político, meu querido, que está ali na esfera de poder maior do país, que é o Congresso Nacional, almeja o cargo maior, que é a presidência da República, não é? Mas isso tem que ser almejado e conquistado através das urnas do pleito eleitoral, e não através de qualquer estratagema no sentido de derrubar um presidente, porque isso traz desgaste e, na verdade, quem perde e quem leva a surra de fato e de verdade é o povo brasileiro, que fica a Deus dará a partir das agendas que não são ali efetivadas pelo governo posto e eleito por esse mesmo povo. E mais do que isso, Lula, abre o olho, cuidado com Lira. Esses seriam os meus comentários, mas eu quero saber o seu comentário. Deixe o seu comentário, que é muito importante. Dá uma paradinha, eu não pedi. Dá uma paradinha e curte a live. Curte a live, que é muito importante para que o YouTube possa indicá-la para mais pessoas, tá bom? E se você não é inscrito no canal, se inscreve. E você que está ao vivo comigo no chat, beijo no seu coração, gratidão sempre. E você que não é inscrito, se inscreva, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um excelente dia, beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.